vamos lá, né? Primeira lei da termodinâmica, aqui eu começo com o conceito de trabalho, né? Trabalho numa transformação, numa variação de volume. Eu comecei a fazer isso, né? Só que para transformação nenhuma, peguei uma transformação qualquer, né? E, e transferi aquele conceito, aquela ideia que vocês tinham antes de trabalho, né? Que vocês adquiriram lá no trabalho e energia, no segundo ano, e transformei isso para essa questão, né? Foi o que eu fiz. Transferir para essa ideia de trabalho e energia, ok? Por exemplo, eu fui lá e peguei aquela ideia de trabalho que vocês tinham antes, que era força vezes deslocamento, e eu traduzi isso, vamos dizer assim, tá? Quando o assunto é gases, né? Eu vou falar de uma, falei de ar, desse volume todo aqui, né? Eu vou falar, na verdade, sobre pressão vezes variação de volume. Essa pressão aqui, pelo que você está vendo na fórmula, né? Ela é uma pressão constante. Isso vai ser importante lá na frente, tá? Se for um gráfico onde essa pressão está variando, vai existir trabalho sim, na maioria das vezes essa pressão até varia, eu só não posso usar essa fórmula. Agora aqui não, aqui é uma variação de volume mesmo, né? Que eu até discuti na aula de ontem, os sinais, né? Se eu tenho uma expansão, né? Eu tenho um trabalho positivo. Foi o gás que empurrou o êmbolo, né? Foi o gás que empurrou o êmbolo. Se a variação de volume for negativa, né, e o trabalho consequentemente for negativo, então o gás sofreu. Então aqui é quando o gás sofre a realização de trabalho, e aqui é quando o gás exerce o trabalho, né? Então aqui, quando é ele que empurra, é porque o volume está aumentando, e quando é ele que sofre, naturalmente que o volume vai diminuir, beleza? Então isso é muito importante. Tudo que é negativo, que aparece negativo em física, eu tenho quase que uma obrigação de explicar o porquê. Você pode ter certeza absoluta que é o que eles mais gostam de cobrar, ok? Bem, aí eu dou sequência, né? É o que ele está fazendo, ele está fazendo um trabalho onde o gás está sofrendo o trabalho, tá? Um determinado trabalho foi realizado sobre o gás, quem realizou foi a vizinhança, que é alguém, alguma força externa aqui, né? E o trabalho aqui ele está chamando de T, né, T maiúsculo, mas eu vou evitar, vou trabalhar com ômega, né? Com W, né? Então tá aí, beleza? Foi o que eu tinha falado na aula anterior e eu acabei lembrando ali agora, né? E aqui ele faz essa discussão, vou deixar o slide tá lá disponível já. Ele faz essa discussão quanto ao sinal do meu trabalho. Eu vou explicar isso novamente quando eu for falar de casos específicos, né? Quando a gente estiver falando de algumas transformações, por exemplo, ok? Aí eu vou analisar em cada uma delas o que está acontecendo com o trabalho, né? Então, aqui ele está só falando que quando o trabalho é negativo, né, é porque alguém realizou trabalho sobre o sistema é meu gás, né, e o contrário, né, quando o gás expande, quando o volume é positivo, né, dizemos que o trabalho é positivo também, mas o trabalho foi realizado pelo gás, né, pelo sistema, tá ok? Aí vem a minha primeira, agora que eu sei o que é trabalho, vem a minha primeira lei da termodinâmica. E ela é uma lei de conservação de energia, por isso que ela cai tanto, tá? Tudo que é conservação, tem algumas situações em física que nós temos conservações. Conservação de movimento, conservação de energia, conservação de massa, mas quem usa isso mais é a química, né? Quando vai fazer um balanceamento de uma equação química, por exemplo, né? Então esses são os pontos mais importantes, por isso que cai tanto, né? Então, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se eu fornecer calor para esse gás, ele tem que utilizar esse calor, tem que entender para onde que esse calor, para onde que essa energia foi, né? E a primeira lei da termodinâmica está aqui para isso, ok? Deixa eu correr aqui rapidinho e fazer uma explanaçãozinha sobre isso, depois eu formalizo bonitinho lá com
com o meu gráfico, ok? Então, olha só, com os slides lá. Aqui, eu vou fornecer, tem uma fonte clara aqui de energia, né? Fonte de energia, aí eu falo de taxa de energia, tudo bem que aqui está bem rudimentar, né? Uma velinha, né? Aí eu falo de potência, nem que adora isso aqui, né? Que ele vai falar com você de onde que está vindo a energia. Então, ele vai falar de potência, né? Quando ele falar sobre potência principalmente, né? Até está sobre uma fonte de 120 watts, um exercício que eu resolvi, né? Resolvi recentemente. Ou seja, são 120 joules por segundo. Então, enfim, ele vai definir aqui a minha fonte de energia. O importante é saber que aqui, por esse processo aqui, né? Eu estou fornecendo calor para o gás. E o gás tem duas opções para trabalhar com essa energia, né, em movimento, para trabalhar com esse calor que ele está recebendo. Tá? Todo o calor que o gás recebe, ele tem a possibilidade de usar exclusivamente para a realização de trabalho. Você deu calor e ele vai fazer o que agora? Ele vai expandir, né? Ele vai exercer uma força aqui no êmbolo, né? Aí vai ter toda uma discussão que o gás que vai expandir, né? Positivo, então a minha variação de volume, o meu trabalho vai ser positivo. Então é o sistema, né, ou o gás, né, que está realizando trabalho, tá certo? Ou, eu sei que não é o caso aqui, né? Se ele, eu vou deixar para analisar depois, né? Nem que eu volte o slide aqui, se ele perder o calor, eu vou inverter meu raciocínio aqui, mas é ótimo. Vamos pensar em ganhar primeiro, que é mais fácil. Posso realizar trabalho e pronto, morreu aqui. Posso usar toda essa energia que ele está recebendo para isso, só para empurrar o êmbolo, para expandir, para realizar trabalho. Então eu canalizei toda a minha energia em realização de trabalho, tá ok? Canalizei, o gás utilizou exclusivamente essa energia para isso. Mas, e se ele não fizer isso, tá? E se ele não usar toda a energia dele para isso e ficar com um pouco de energia para ele? Se ele ficar com um pouco de energia aqui, né, nas moléculas, eu estou falando de quê? Bem, aqui na termodinâmica eu estou falando de energia interna, que é o ΔU, né? É energia interna. Tá ok? Eu vou explicar melhor aqui do lado. Então pode ser que ele não tenha utilizado todo o calor para realizar trabalho, mas ele ficou um pouco com essa energia, né, entre as moléculas aqui, que é a minha energia interna. Então ele tem a opção de usar 100% do calor que ele recebeu, da energia que ele recebeu para realizar trabalho, ou não. Ele pode deixar um pouco, reservar um pouco para energia interna. Eu vou discutir melhor a energia interna. Ou então ele pode fazer o seguinte, não realizar trabalho, né? Talvez ele não realize trabalho, tá? E use sem toda a sua energia para ficar com ela, na forma de energia interna. Ou ele não ficar com essa energia e usar 100% da sua energia para a realização de trabalho. Então são algumas opções que eu tenho. Qual seria essa energia interna? Nossa, aqui o que eu mais tenho, eu vou falar as principais, tá? Mas o que eu mais tenho aqui é energia. Se a molécula está vibrando, se ela está girando, se ela está movimentando, se ela está movimentando aqui dentro, eu tenho energia translacional. Se ela está só vibrando, eu tenho energia vibracional. Eu tenho energia cinética. Eu tenho uma série de... Eu vou nas mais usuais, né? Que é importante lá na teoria cinética. Eu vou aqui, ó, energia cinética, né? É uma grande energia, que é muito expressiva. Eu vou falar delta, tá? Porque é variação. E variação de energia térmica. Essas duas energias eu vou falar demais. Tem várias outras, né? A energia entre átomos que formam uma única molécula. A interação elétrica, né, que tem entre uma molécula e outra. Se fosse água, né, poderia ser a ponte de hidrogênio, né, que liga uma molécula a outra, ou, se eu for falar da molécula água, a força entre hidrogênio e oxigênio. Então tem força elétrica aqui, que a química vai chamar de ligação química, né? Pontes de hidrogênio. Então tem diversos tipos de energia aqui. Para efeito de cálculo aqui na termodinâmica, eu basicamente resumo em energia cinética, né, que é uma energia que depende da velocidade, depois eu vou
formalizar melhor, né? Mas todo mundo já tem ela na cabeça aí, né? É a velocidade, e essa daqui nada mais é do que a temperatura, né? Então tá aí. Isso aqui seria o conceito, né, principal aqui de energia. Eu vou discutir em cada transformação, são quatro, né? Quatro específicas, né? Eu posso falar de uma transformação genérica, né? Eu tenho quatro onde eu consigo ter um controle melhor sobre as quatro. Uma temperatura constante, a outra volume, a outra pressão, a outra não tem troca de calor, enfim. Eu tenho como controlar melhor essas quatro transformações, mas a princípio podem surgir uma transformação qualquer onde tudo vai variar, ok? Então deixa eu formalizar melhor isso aqui, tá? Eu preciso reunir alguns conceitos aqui antes de dar sequência nesses slides aí. Uma delas seria o seguinte, tá? Pode me interromper a qualquer momento aí. Eu não quero entrar por enquanto na energia cinética, não. Ou eu entro. Em teoria a teoria da energia cinética, tá? Mas eu tenho que dar o conceito de pressão, né? Eu tenho que dar o conceitozinho de pressão aqui. Então eu vou pegar as três direções, x, y e z, para conceituar melhor, né? Definir melhor o que é pressão, como é que eu continuo sem falar o que é pressão, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, x, y, z, né? Pode ser x, y aqui. Esse aqui vai representar a altura, né? Não é tão... E imaginar o seguinte, se eu for imaginar, eu não quero imaginar um sólido, né? Mas eu quero imaginar, se eu fosse imaginar um sólido, né? Eu teria ele aqui em todas as direções, né? Eu teria ele aqui em todas as direções. Seria um cubozinho aqui, né? Difícil de enxergar, né? Mas faz de conta que tem um cubozinho aqui que pode vibrar em todas as direções, tá ok? Se fosse na sala de aula ia ficar 2% melhor mesmo. Então, agora, se eu for pensar em um gás, né? Mas vamos pensar aqui que o conceito de pressão serve. Essa pressão, né? Dependeria do que? Né? Pressão depende do que, né? O que eu poderia reunir aqui? Bem, pressão é força sobre área, ok? Força sobre área. Se eu for pensar em força, só para reunir alguns conceitos aqui, se eu for pensar em força, é massa vezes aceleração. Então, força está relacionada com massa, pressão está relacionada com força. E se eu for pensar num conceito mais geral, né, sobre... eu sei que o assunto aqui é um gás que está confinado, né, mas a ideia vai servir para esse gás também. Só que eu vou imaginar ele girando, movimentando aqui em todas as direções, tá ok? Então, vou imaginar um gás aqui, para tudo que é lado aqui, movimentando todas as direções aqui. Então tá aí. Bem, aqui eu tenho três direções. Eu vou começar a pensar em uma só. Tá? O que eu entender que está acontecendo em uma direção é a mesma para as outras direções. Se eu for pensar na molécula que está aqui dentro, tá? Vai depender da massa delas? Bem, se eu pensar em massa, né, quanto maior a massa, né, se eu for pensar aqui, maior é a minha força. Se maior é a minha força, maior é a pressão que eu vou exercer sobre qualquer superfície aqui dentro do êmbolo, né? Dentro do recipiente. Então depende sim. Depende da velocidade. Bem, eu falo velocidade média das moléculas, tá? Esse V, esse V com tracinho aqui para separar de volume seria velocidade média. Por que velocidade média?
eu estou simplificando, tá? Para não parecer que eu estou deduzindo fórmula. Velocidade média. Que aquele 3 ali, ele tem um outro jeito de aparecer, mas eu não vou complicar não. Então, vou pensar em velocidade média. Só que velocidade média vem da ideia de energia cinética. A energia cinética é uma energia exclusivamente, né, dependente da velocidade aqui. Só que a velocidade aqui é o quadrado. E percebeu-se que na prática essa velocidade média também era o quadrado. Tá ok? Depende de mais alguma coisa? Bem, depende do número de moléculas, né? Depois eu organizo isso aqui. Depende do número de moléculas. Quanto mais moléculas eu tenho aqui dentro, mais moléculas exercendo força, consequentemente mais moléculas pressionando o meu ambiente interno aqui, ok? Então depende sim, depende do número, depende da massa de cada uma e de quantas tem. Que mais? Volume, depende do volume dessas minhas moléculas, bem, de que forma que o volume aqui poderia influenciar, né? Bem, o volume aqui, ele é proporcional ou inversamente proporcional? Né? Eu ponho ele aqui em cima ou eu ponho ele aqui embaixo? Né? Proporcional ao quê, você falando? Oi? Proporcional ao quê? Não, eu digo assim, talvez eu não expressei melhor aqui, que o meu retorno tá ruim também. É, é diretamente proporcional à pressão ou inversamente proporcional à pressão? Quanto o meu maior volume aqui, né? Maior a pressão, menor o volume, né? Isso. Então, se eu pressionar isso aqui de alguma maneira, se eu exercer força aqui, né? Eu vou estar reduzindo esse volume, né? Então, inversamente proporcional. Deixa eu só destacar ele aqui. Deixa eu organizar para ver se não está faltando mais nada, né? Parece que o meu conceito de pressão geral, tá? Geral mesmo, ele depende da massa de cada uma, tudo bem? Quanto uma coisa é você falar que nós estamos falando de O2 e outra coisa é você falar comigo que tem moléculas aí bem maiores, né? A água, por exemplo. Então, é lógico que a pressão vai ser bem diferente quando exercida por uma molécula desse tamanho aqui, né? A velocidade, o número de moléculas também, opa, não posso esquecer, né? Multiplicando todo mundo aqui, quanto mais moléculas, maior é a pressão, massa, velocidade de cada uma delas, né? E aqui embaixo não é um menos não, tá, gente? Desculpa aí. É uma velocidade média, tá? Só que é ao quadrado. E tudo isso aqui dividido por 3V. O 1/3 saiu daqui porque eu quero considerar. Opa, 1/3 e o cara escreve outra coisa. O terço saiu daqui, né, esse 3 dividido, porque eu quero considerar apenas uma direção. Se eu entender uma direção, eu entendo as outras. Tá ok? Então, o meu conceito de pressão ele ficou mais amplo pensando assim. Agora eu apresento que nós usamos muito na física e na química. Mas a minha ideia de pressão é tudo isso aqui. É bom você ter em mente questão do número de moléculas, da massa de cada uma que vai influenciar, a velocidade, principalmente a velocidade, tá? Principalmente a velocidade, né? E o volume. Por que que isso é importante? Pelo seguinte, tá? Eu acho que tem algumas coisas que a gente não compreende às vezes corretamente lá na termodinâmica, porque falta o conceito. Então eu não estou querendo ser, nossa, aquele cara teórico chato. Talvez acaba sendo, né? Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas que se eu memorizar aqui, eu não vou errar a questão boba, mas não. Então esse é o meu conceito bem amplo. Se eu for mexer nisso aqui, tá? For mexer um pouco nisso aqui, eu chego no conceito de energia, né? E esse conceito de energia, tá? Ele é importantíssimo. E não é nada difícil, nada complicado, não. Ele é importantíssimo porque ele fala de uma energia que depende da pressão, né? Eu acho que eles estão cobrando isso aqui cada vez mais, porque geralmente quando fala energia a gente pensa só em quê? Em temperatura, que é a minha energia térmica. Eu acabo falando, não tem como não falar de energia, de variação de energia, né? Não tem como não falar de energia
de teoria da teoria cinética que está lá na frente. E quando eu falo de energia, eu penso em velocidade também, tá? Velocidade média, por exemplo, né? Vou colocar aqui. Ou seja, falo da minha energia cinética, né? Variação de energia cinética. E só dá para saber, eu falo de tudo, principalmente esse cara aqui, ó. Eu falo que ele é o responsável por a gente errar várias questões, porque a gente esquece que pressão está totalmente interligada também com as outras formas de energia e a gente não ficar aqui achando que só existe essas duas formas aqui, ó. Tá ok? Não. Tem essa e eu vou mostrar por quê, de onde que ela saiu. Se eu melhorar isso aqui um pouquinho, só para mostrar mesmo de onde que saiu, tá? Passar esse 3V para cá, multiplicando, vai ficar do lado de cá número de moléculas, a massa, a velocidade média ao quadrado, ok? Eu não estou muito preocupado com o número de moléculas, não. Eu posso pensar que se eu entender para uma molécula, eu entendo para milhões, né? É só multiplicar pelo número que tem. Se eu dividir, lembra o que é energia cinética? Energia cinética, né? Eu vou colocar várias vezes aqui, depende da massa, né? Só que depende da velocidade, né? Que na verdade a única coisa que vai variar aqui é a velocidade média das moléculas, tá? Mas eu vou deixar a velocidade aqui, a gente está acostumado assim. Beleza, então eu vou dividir todo mundo por 2, porque tá faltando só um 2 aqui, né? Se eu for pensar, ó, deixa eu, se eu for pensar aqui, ó, para isso aqui virar energia cinética, tá faltando só um 2. Só que se eu dividir isso aqui por 2, eu tenho que dividir o lado de cá por 2 também. Eu vou chegar numa das formas mais importantes de energia, inclusive. Então, o que, que eu estou falando? E eu vou tirar esse cara daqui também, ó, tá? Esse cara eu vou considerar um só para simplificar minha vida. Então, eu estou querendo dizer, né? Não estou dizendo que tem uma forma de energia aqui. Opa! Tem uma forma de energia aqui. Aqui, então, se eu vou falar que isso aqui é um, vai sobrar aqui só energia cinética. Então, eu estou querendo falar que energia cinética, ou energia, de uma forma geral, tá? Ela é 3 meios de PV. Então, eu estou querendo falar que energia cinética ou não, porque não tem velocidade animais, é volume, ela também pode ser calculada como 3 meios de PV. Eu não vou chamar muita atenção para o V, não, mas eu vou chamar atenção para a pressão, tá? Para a pressão. Toda vez que eu altero essa pressão, a pressão, é possível também aumentar a energia. Eu já vi muita gente errar, porque eles mantêm essas duas grandezas aqui constantes, ó, né? E aí vai e muda a pressão. E pergunta sobre energia. Ah, mas se você mexer na pressão, mesmo que você não tenha mexido na temperatura e nem na velocidade, se você mexer na pressão, você mexe também no saldo de energia. Você muda a energia do sistema, tá? Então é bom saber que existe uma energia, tá? Existe uma energia que ela está relacionada, né? Ela depende da pressão. Então, falar de variar pressão, de variação de pressão, consiste em falar em variação de energia também. E isso é essencial, ok? Aí, eu vou para um outro conceito aqui também, tá? Importante demais, que é, já que eu falei de PV, que é lá da química, vocês já estudaram, que PV também é dado como com essa expressão que é equação geral dos gases, tá certo? Que pressão, volume, número de mols, tá? A constante que é obrigatória vir, constante dos gases, depende muito da unidade aqui. Pode reparar que todo enunciado, toda prova vem, não sei se é em ATM, não sei se é em libras, o que é, ok? Então ela varia, mas ela é obrigada a vir, não tem problema, em temperatura. Essa temperatura aqui, ela é essencial. Tá? O que não é essencial aqui, né? Mas eu quero chamar a atenção que ela é em Kelvin. Essa teoria foi criada baseado nas leis da termodinâmica. Por que tem que ser em Kelvin? Simples, tá? Se eu for pensar numa temperatura inicial de 27 graus Celsius, beleza. E for pensar numa temperatura final de 327 graus Celsius, eu gosto de dar esse exemplo, o que vai acontecer? É que eu percebi que aumentou 300 graus.
Mas se eu for passar para Kelvin, isso aqui é só somar 273, conteúdo de prova, né? 300 Kelvin. Lá, falando em prova, lá em calorimetria, na hora de calcular calor específico, calor latente, lá eu não estou nem aí não, lá eu uso grau Celsius. Né? A teoria foi criada baseada em grau Celsius mesmo. Aqui não. Então se eu transformar isso aqui em Kelvin, né, eu vou somar 273 aqui, vai passar para 600 Kelvin. O que eu quero dizer com isso? Que quando está em Celsius, eu não percebo que a temperatura ela duplicou. Eu só percebo se ela duplicou, se ela triplicou, né? Se estiver em Kelvin, tá? E daí que todas essas equações foram pensadas em Kelvin, tá ok? Então quando eu falo, dobrou a temperatura, vai dobrar a energia também? Vai, tô pensando em Kelvin. Eu só enxergo se ela dobrou de fato, se for em Kelvin, tá? Aqui eu teria que ter uma teoria que calcula em Celsius, depois calcula a outra temperatura, para depois eu ver, aumentou. Aumentou quanto? Aumentou. Né? Então essa daqui, tudo foi criado baseado nisso. Por quê? Porque as condições, se eu chegar a uma temperatura igual a zero graus Celsius, é perfeitamente possível. Vai lá na geladeira que tem. Agora, eu não tenho, né? Criei um zero absoluto, inatingível aqui, né? Justamente porque se eu chegar a zero, eu estou falando de grau zero. Então todas as condições e tudo que eu criei até agora vai por terra, tá certo? Por isso que eu preciso dessa escala aqui. Então, para o vestibular nunca ralei tanto, é uma versão mais conservadora da equação, inclusive, né? É o que eu utilizo demais, tá? Para minha para desenvolver todos os cálculos aqui para frente, né? Então eu mostrei que existe, tá? Que aí vai ficar bem mais fácil, eu não vou voltar nisso mais. Eu mostrei que existe uma energia, né, que depende da pressão e do volume, tá ok? Deixa eu destacar aqui, depende da pressão e do volume. Já que eu falei de pressão e volume, eu coloquei a equação dos gases aqui, tá? Observe o seguinte, uma coisa importante é que eu vou usar aqui o tempo todo. Pressão vai mudar o tempo, pode mudar, volume também. Vou passar a temperatura aqui para baixo, só para quê? Do outro lado, eu vou ter o quê? Número de mols, que uma vez que eu escolhi um certo número de mols para confinar dentro de um recipiente, né, contendo um gás, eu não altero mais esse número. Né? Então, se eu escolhi um certo número de mols para ficar aqui, ó, tá? Eu não vou mexer mais nesse número de mols. Então, esse número de mols ele é constante, vezes a constante dos gases. Então, eu estou te falando que, estou falando a todos que essa região aqui, ó, ela é toda constante. Isso aqui eu não mudo mais. Isso implica numa coisa importantíssima, que é o quê? Tudo tranquilo aí, né, galera? Que o PV sobre T, o P vai mudar, o V vai mudar, o T pode mudar, podem mudar, né? Porque são três transformações, né? Mais uma que tudo muda. Então eu tenho uma onde a pressão não vai mudar, eu tenho uma onde o volume não vai mudar, eu tenho uma onde a temperatura não vai mudar, e eu tenho uma transformação que todo mundo muda. Então isso aqui é constante. Entendeu? Isso aqui é constante. E entender que isso aqui é constante, né? Vai um pouco além pelo seguinte: falar de uma situação inicial, aí eu vou lá e pego esse gás aqui, né? E exerço uma força lá para deixar o gás bem pressionado aqui, uma compressão aqui bem pesada, né? Então eu tenho, olha que eu não vou falar, eu vou voltar em muita coisa para falar para fazer uma análise gráfica, né? Até agora eu não falei de gráfico, eu estou evitando falar de gráfico. Então, eu tenho aqui situação 1, situação 2. Então, isso aqui implica em quê? Implica que eu não sei o que está acontecendo na situação 1, eu não sei o que está acontecendo, eu falo assim, eu não sei valores de pressão, não sei valores de volume, não sei valores de temperatura, mas eu sei que essa relação, essa continha, ela tem que ser igual a outra situação que eu não faço ideia de qual é o valor da pressão, não faço ideia do valor do volume,
não faço ideia do volume da temperatura. Mas eu sei que essa relação é igual a essa, e se tivesse uma terceira situação com o mesmo gás, talvez com um volume gigante, não interessa. Vai ser tudo constante. Tudo constante. Tá ok? A química, ela é mais microscópica, ela está mais preocupada com isso aqui, ó, com o número de mols. Então, vocês estudaram situações lá onde havia mais cálculos de número de mols e tudo mais, tá? Aqui, geralmente, ele está querendo saber qual que é essa relação aqui, ó. Se aumentar a pressão, o que vai acontecer com a pressão do outro lado? Se eu diminuir a temperatura, o que vai acontecer com o volume do outro lado? Então, basicamente, eu vou tirar todas as minhas transformações daqui. Todas, tá? Por exemplo, se ninguém mudar, tá? É lógico que depois eu vou falar direito, né, individualmente, de cada transformação. Mas, se a minha temperatura... Eu vou colocar o seguinte, para vocês já ir acostumando com variação. Tudo bem, né, galera? Qualquer coisa vocês me falam. Se a temperatura não mudar, e aqui, se o volume não mudar, e aqui, se a pressão não mudar, porque se eu colocar variação zero, porque é constante, né? E aqui todo mundo pode mudar. Tá? Se todo mundo pode mudar, eu vou usar a equação do jeito que está lá em cima mesmo. Tá? Então, eu vou usar a equação do jeito que está lá em cima mesmo. E essa aqui vai ser uma transformação que eu vou explicar depois, lógico, né? Adiabática. Todo mundo está mudando aí. Essa aqui é uma transformação isotérmica, né? Por isso que vem o desmembramento de todas as transformações. Isotérmica. Ok? Essa daqui, é a que mais tem nome, né? Vou falar isovolumétrica. Isométrica. Isométrica. Mas ela pode ser isocórica também. Isométrica. E essa outra aqui, isobárica. Por quê? Pressão constante. Então tem temperatura constante, né? Volume constante, pressão constante e nada constante, né? Que é a minha diabática. Então essas são só indicando, né? Por que eu vou ter que estudar isso depois. Essas aqui, essa minha ideia aqui, que eu fui construindo aos poucos aqui, ela vai cair nessas 4 transformações aqui, ó. Ok? Então eu mostrei que, outra coisa importante também, né? O que não é importante, né? Outra coisa importante é entender, ok? Então eu vou fazer o seguinte. Como eu falei do PV, né? Que é PV igual a NRT, eu vou puxar essa fórmulazinha que ela é importante, só para fechar, tá? Ou melhor, vou economizar, não. Deixa eu voltar aqui. Vou partir dessa ideia, tá? Que aí eu já acabei falando de energia, de teoria da energia cinética, tá? Falei que era 3 meios de PV. Ótimo. Mas, afinal de contas, tem uma outra forma de você apresentar o PV. Ele depende, eu vou destacar aqui, ele depende exclusivamente de quem? Tá? Da temperatura. Então eu posso, né, chegar aqui, ó, e substituir esse negócio aqui, tá? Eu vou ficar com uma energia, olha só, com uma energia que é 3 meios. No lugar de PV eu colocar NRT. Ok? Olha só o que eu acabei de fazer. Eu acabei de fazer o seguinte. Eu acabei de pegar uma temperatura, uma energia. Isso tudo aqui, tudo isso aqui é um número constante. Né? Número de mols, o R que já é uma constante. Então eu coloquei uma constante aqui, ó, né, que não vai mudar nada a minha vida, vezes a temperatura. Então eu acabei de mostrar uma fórmula de energia que depende exclusivamente de
temperatura. Olha que coisa um pouco, não é que é contraditória, né, que eu ia falar, mas a gente fala o tempo todo de energia lá na energia interna, né, que foi o pivô de tudo isso aqui. Eu falo sempre de energia cinética, falo de energia térmica, tudo bem que eu falo que é uma energia que depende exclusivamente da minha temperatura, tá? Mas eu não mostro essa relação, né, que tem outras maneiras também de alterar essa energia aqui, né, que é variando a pressão e o volume, beleza? Então, assim, de certa forma eu dei uma, uma introduzida na questão de energia, teoria da energia, teoria cinética, né, dos gases. Próxima aula eu vou fazer o seguinte, eu vou reunir essas ideias que eu coloquei aqui, de energia, de primeira lei, de trabalho, de energia, de teoria cinética, aí eu estou livre para começar a estudar as minhas transformações, ok? Então, até a próxima aula.